gente, estamos de volta a mais um episódio Me Poupa Podcast. Eu sou Tiele Silva, estudante de odontologia no 6º período na Faculdade Gamaliel. E eu sou a Luanda Campos, sou acadêmica do curso de odontologia e estou no 9º período aqui na Faculdade Gamaliel. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer aos patrocinadores que abraçaram o nosso projeto: Saúde, Medicina e Odontologia, Clínica Odontológica Dente Belo, Carvalho Odontologia Especializada, Movebank, Monalisa Pizzaria e a Faculdade Gamaliel. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial para falarmos um pouco sobre a endodontia, uma que é das principais áreas da odontologia. Nós estamos aqui ao lado do doutor e professor Lucas Bittencourt. Ele que é cirurgião dentista, atua há 9 anos, é especialista em ortodontia, formado em Belém do Pará pela ESAMAS, mestre em endodontia pela Faculdade São Leopoldo Mandique, Campinas, São Paulo, e atualmente ele é docente da Faculdade Gamaliel, no curso de odontologia. Professor, a gente queria agradecer, por você ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Gente, muito obrigado, tá? Tô muito feliz de ter sido convidado por vocês aqui para estar compartilhando um pouquinho da minha experiência, nesse bate-papo aqui com vocês hoje. E espero que seja muito bacana, que a gente possa trocar uma ideia bem legal hoje aqui, tá certo? Então, de antemão, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Agradecemos demais por estar aqui conosco. Então, para a gente iniciarmos, a maioria, quando termina o ensino médio, ela já tem na cabeça assim, o que vai fazer? Vou fazer direito, fazer medicina. Já sai com um sonho, né? A sua primeira escolha sempre foi odontologia? Não. Não? Não. Sério? Não. Na verdade, muitas pessoas já me fizeram essa pergunta, alguns alunos já me fizeram essa pergunta, inclusive, e eu sempre tenho a mesma resposta. A odontologia me escolheu. Eu não escolhi a odontologia, né? Quando eu estava ali no ensino médio, ali, procurando um rumo na vida, porque a gente é muito novo, eu acredito, hoje em dia as pessoas são muito jovens para definir uma profissão na vida, do que realmente querem fazer na vida, Hoje em dia temos os testes vocacionais que ajudam bastante. Na minha época, o meu teste vocacional me ajudou bastante. Mas na minha época, odonto era a minha última opção. Nossa, eu pensava assim, gente, eu vou fazer odonto. Tem tanto dentista aí na vida. Pra que eu vou fazer odonto? Não queria fazer odonto de forma alguma. Até que eu fui fazer os nossos vestibulares. Aí no meu ano, eu lembro que eu prestei vestibular. Na época ainda, gente, falando na época, parece que eu tenho 40 anos. Mas ainda existia o processo seriado seletivo, que eu acho que chamava assim, tanto da UEPA quanto da Federal, Então a gente tinha ali o PRISE, o PSS, que ajudava muito esse processo da gente ingressar na faculdade, Então eu lembro que eu fiz no final do primeiro ano do ensino médio, o PSS1, o PRISE 1, e foi assim até o final do ensino médio, Não consegui alcançar uma nota para passar para o final do processo. Tive que, no 3º ano, entrar no processo geral, que eram todos os alunos, todos os concorrentes e tudo mais. Era mais concorrido e tudo mais. E fiquei entre fazer medicina, fisioterapia, arquitetura. Arquitetura. Bem diferente. Bem diferente, nada a ver uma coisa com outra, Mas eu sempre tive, assim, aquele quê de designer, de desenho, eu achava muito legal, muito interessante. De criação, na verdade, Então, E odonto ficou ali nos canteios, assim. Eu não queria, mas ele estava ali presente, entendeu? Então, na época, eu fui aprovado. Não fui aprovado em medicina, felizmente, não existia ainda o FIES para eu poder ingressar na faculdade particular. Na época era tipo 6 mil reais ainda, então não era. Era caro, mas assim, pro que a gente tem hoje em dia, Hoje em dia, sei lá, um curso de medicina é entre 10, 12 mil reais. Era mais em conta, vamos botar assim. Mas não existia FIES, então também não quis meter a cara numa faculdade particular. Então, eu passei em fisioterapia, passei em arquitetura e passei em odonto, em faculdades distintas, todas particulares. E aí eu fiquei de escolher, Eu não queria fazer cursinho para tentar ainda mais tempo e tal, eu optei logo por ingressar logo na faculdade. Eu tinha muito medo de entrar em cursos, em cursinho da vida e tal, desistir, cansar e tudo mais, ou não entrar no curso e não gostar. Então,
Eu sempre tive muito receio disso, né? E aí eu fiquei escolhi entre arquitetura, fisioterapia e odonto. Aí comecei a pesquisar sobre arquitetura e tal, eu fui vendo assim umas vertentes que já não eram mais aquela questão de cálculo, né? Aquela coisa assim física, né? Que a gente também tem bem, não é muito a minha cara. E aí fiquei depois vou escolher entre a área da saúde mesmo. Fiquei entre fisioterapia e odonto. E aí comecei também a pesquisar sobre o curso de odonto, sobre o curso de fisioterapia e tudo mais. E ali fui, até que eu bati o martelo. O que eu queria fazer era odonto mesmo, tentar odonto. E quando eu entrei no curso de odonto... Se apaixonou. Me apaixonei. Vocês sabem, né? O curso de odonto é apaixonante. É apaixonante. Então foi ali que eu ingressei de fato e caí de cara no curso e me apaixonei pela odontologia. Muito legal. A gente sabe, né, que esse processo de graduação ele é muito desafiador. E a gente quer saber de você qual foi esse processo assim, mais desafiador durante a sua graduação. Eu acho que o que mais tem desafiador dentro de uma graduação é a graduação, né? Eu acho assim, você entrar no curso de graduação, você tem que dar a cara a tapa, né? Porque você passa por vários processos diferentes. Todo dia é uma dificuldade. Todo dia é uma dificuldade diferente, todo dia, cada semestre é um semestre diferente, são matérias diferentes. Professores diferentes, né? Que o professor A, o professor B, o professor mais bonzinho, o professor mais carrasco, aquele mais rígido. Então, assim, você tem que estar ali tentando equilibrar tudo isso sempre. Então, eu acredito que a graduação como um todo, o curso de graduação, o curso no nível superior, ele é completamente desafiador. É porque às vezes perguntam assim, qual é o semestre mais fácil? Não tem. Todo semestre tem a sua dificuldade, tem outras coisas diferentes, então meio que não tem mais fácil. Não tem. Tem um que parece que a gente tá carregando assim um fardo menos pesado, outros não, que já vem com aquilo que faz a gente chorar, faz a gente sentir raiva, faz a gente ter aquele sentimento de querer desistir, né? Exatamente. Então, assim, o curso de graduação por si só já é desafiador. Mas eu lembro muito bem que quando eu entrei na clínica, aí que as coisas foram ficando um pouco mais interessantes e desafiadoras, né? Então, a gente começa a atender paciente, a gente começa a carregar a responsabilidade. Então, por mais que sejam no início, né? Todo início de curso de odontologia, os processos são mais simples. A gente faz profilaxia, raspagem, né? Anamnese, aprender a ter o olho clínico vivo, né? Aquele olho clínico mais, vamos botar assim, mais experiente, tentar ganhar experiência no olho clínico, né? Pra gente fazer diagnóstico e tudo mais. E quando a gente começa a atender o paciente que a gente não conhece, né? Porque no início a gente leva um amigo, leva um familiar, não é verdade? Depois a gente vai pegando a gente que a gente não conhece, que a gente, né, nunca viu na vida. Então, esse início é bem desafiador. Pra mim foi o mais, assim, que eu achei mais trabalhoso, vamos usar assim. Porque a gente tinha que carregar a responsabilidade de dar uma vida ali na minha frente, né? Você é mestre em endodontia e as pessoas ainda têm muito preconceito sobre a endodontia. Então, o que é endodontia? Qual é, assim, o que ela abrange na odontologia? Entendi. Bom, a endodontia, pelo próprio nome já se diz endo, ou seja, uma coisa interna, né? Então, é todo o trabalho feito internamente no dente, né? É uma das especialidades que eu digo assim que é a mais cruel da gente agradar um paciente, porque ela não é estética, né? Ela é totalmente peculiar nessa questão, ela é diagnóstica, ela é terapêutica, né? Vou botar assim. Então, a endodontia é todo o tratamento que está internamente dentro da raiz, ao longo do eixo do dente, né? Dentro dos sistemas radiculares e tudo mais, sistema de canais radiculares, na verdade, né? Então, é o velho e bom tratamento de canal, né? Que a gente faz o tratamento do canal do dente, que fica na parte mais interna, né? Tem que lembrar que os dentes são feitos por camadas, né? A camada mais externa a gente tem ali o esmalte, a do meio vamos botar ali, então nós temos a dentina, e a mais interna de todas, que é aquela que está ali, que está inervando o dente, que está levando o sangue, que está levando os estímulos, né, de frio, de gelado, de sensibilidade, é a polpa, né? Então, o me poupa, a endodontia trata literalmente os problemas pulpares, né? Aquela região, aquela estrutura que está ali lá dentro do dente, que a gente só enxerga mesmo quem tem um bom olho clínico e quem a gente sabe e conhece pelas radiografias, né? Sim. Você explicou aí pra gente, né, o que é endodontia, e aí a gente quer saber qual foi o caso mais complexo que você pegou durante a sua carreira.
Todos. Cada um desafio. Cada um caso, gente, é particular, né? Por mais que a endodontia, ela seja ali a técnica, né, de endodontia, ela seja um feijão com arroz, né? Porque a gente tem ali os passos endodônticos, vamos botar assim, do tratamento endodôntico. Que é o acesso do dente, o preparo químico-mecânico, a obturação e a restauração no final. Por mais que seja sempre os mesmos passos para todo o tratamento endodôntico, a anatomia interna do dente é que vai definir se ele é complexo ou se ele é um dente mais fácil, vamos dizer assim, menos complexo, né? Então, assim, dentes geralmente atrésicos, né? Com aquele ápice que você olha para a radiografia e você vê a luz do conduto sumir. Aí já são dentes, assim, que são bem desafiadores, trabalhosos da gente fazer, né? Dentes com lesões, né? Lesões apicais, lesão de furca, né? Enfim, são aqueles assim que são realmente dentes que a gente tem baixo trabalho de tratar. Por quê? Porque o nosso preparo químico-mecânico daquele dente vai ser mais trabalhoso, né? A gente alcançar aquela patência é mais difícil, né? Então, logo, são dentes que a gente geralmente tem muito mais trabalho. Paciente mais idoso, a gente também tem mais trabalho. Paciente que abre pouco a boca, vamos supor assim, tem abertura bucal limitada, né? E você vai tratar, por exemplo, um segundo molar superior, né? Aquele dente lá em cima, cara, muito difícil, né? Então, assim, são dentes geralmente que eu tenho, assim, um desafio maior, né? Então, eu não pontuo dente, um caso. Apesar de terem casos, né, que a gente realmente tem bastante dificuldade. Mas, no geral, esse tipo de caso, assim, dentes mais atrésicos, o dente mais posterior, né, o dente paciente não abre tanta boca. Difícil, mais né? difícil. A gente sabe que na odontologia ela tem muitos ainda mitos e verdades. E as pessoas ainda têm muito na cabeça que uma endo realizada, ela vai deixar o dente preto. Mas por que deixar o dente preto? Por que acontece isso? Porque foi mal feito, né? Essa palavra. Brincadeira. Brincadeiras à parte, gente, existe um passo, no passo final, na verdade, né, do nosso tratamento endodôntico, do tratamento de canal, a gente tem que obturar esse dente, né? Então a gente tem que imaginar que o dente, ele tem lá um caminho no meio dele, certo? Que ali tava cheio de bactéria, né? Tava cheio de micro-organismos. Tinha um tecido ali dentro que necrosou, né? Que estragou, vamos botar assim o dente, que causou a dor e tudo mais. E esse conduto, né, que a gente chama, esse caminho no meio da raiz do nosso dente, ele precisa ser vedado. Quando eu terminar o meu tratamento endodôntico, eu tirei de dentro o nervo, né? A gente fala, se o paciente fala assim, tem que tirar o nervo do dente. Então eu estipei a polpa, tudo mais, eu deixei meu preparo limpo, bonito, modelado e tal, aquela coisa maravilhosa. Eu preciso vedar esse preparo, né? Que é a parte da obturação da endo. Então, logo, quando a gente precisa vedar, a gente usa o cone de gutta-percha, certo? E a gente tem que levar cimento nesse cone para ele fixar dentro do conduto, certo? Se eu deixar cimento nas paredes da câmara pulpar, esse cimento, ele causa o escurecimento da coroa, entendeu? Então, não é que o tratamento de canal vai deixar o dente escuro, vai causar o escurecimento. É o final do preparo, né, de todo o trabalho endodôntico profissional. Não limpar a cavidade, né, limpar a câmara pulpar, seja com uma bolinha de álcool, né, uma bolinha com álcool 70, seja uma bolinha com hipoclorito de sódio, com soro, enfim, com o que você quiser, tá? A gente precisa remover aquele excesso de cimento, principalmente dentes anteriores, né, que é ali. Por quê? A massa do dente anterior, ela é menor, né? Então, se eu deixar ali acumulado nas paredes, vamos supor, de um central, né, um incisivo central. Eu tenho aqui a parede do incisivo central na vestibular, vamos supor, né? Então eu deixei aqui cheio de cimento, né? Esse cimento, em reação com a dentina, ele escurece com o tempo. Então logo, essa dentina vai ficar escurecida e vai passar para frente do esmalte. Aí é por isso que tem aquela questão que as pessoas falam que endo não presta, por causa que fica o dente escuro. Isso. Aí é estética. Frágil, né? Que Quebra a gente por qualquer quebrou coisa. por conta da endo. Comendo né? pão. É muito isso, é muito relativo e muito visado hoje em dia, né? Tem esse tabu em cima da endo também, né? Que aí, eu fiz um tratamento de canal, meu dente quebrou, estragou, deixou frágil, deixou fraco. Não existe isso, gente, tá? Isso é um tabu, tá bom?
O que pode acontecer é você fazendo um tratamento endodôntico num dente que já tinha uma fragilidade, né, e ele fraturar futuramente. A pessoa, quando ela faz o tratamento endodôntico, quando ela trata o canal do dente, ela perde a sensibilidade do dente. Porque a gente tirou, né, a polpa que levava todo o suprimento, toda a inervação, tudo para dentro, pro meio externo, vamos botar assim. Então a pessoa perdeu a sensibilidade. Aí ela começa a mastigar mais forte daquele dente. É o dente que ela vai abrir uma garrafa de cerveja e não sente nada, achando que tá tudo bem. E ali o dente vai ganhando a sua fragilidade, né? E ali, uma certa hora, ele vai comer um pão de queijo e vai quebrar. Vai ter dente quebrante? Não. Vai ter, né? Então ele vai chegar um momento que ele vai chegar no seu nível de estresse, né, alto, né, de fratura, e ele vai romper. Então ele quebra, né? Então não é por conta do tratamento endodôntico, mas é mais displicência do paciente e dos diversos fatores que podem envolver. Tá bom? Em quantas sessões se faz um tratamento endodôntico? A gente sabe que tem pacientes que em uma única sessão aí já consegue finalizar esse tratamento, né? Outros precisam mais de uma. Então, essa pergunta é uma pergunta com uma resposta bastante relativa, né? A gente tem casos e casos, né? Todo paciente é uma caixinha de surpresa, na verdade. Então a gente vai ter casos que o paciente, por exemplo, não tem cárie. Por exemplo, o paciente tem lesão periapical, né? É um incisivo central, é um molar atrésico. Então, tudo isso vai depender. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele fraturou a coroa do molar. Inclusive, eu vou botar esse paciente como eu. Eu, quando era criança, eu tava jogando bola na escola e caí de queixo no chão. E eu consegui fraturar as duas coroas dos meus primeiros molares inferiores. Tanto 46 quanto 36. Isso tem muito tempo atrás. Eu era moleque. Então, graças a Deus, eu não tive que fazer a endo para poder fazer a reabilitação do meu dente. Eu consegui fazer, vi um lei e tal, coroa, blá, blá, blá. Só que tem pacientes que a gente precisa... A fratura é tão grande que a gente precisa tratar dentes. Então, eu tenho um dente rígido que eu vou fazer a endo dele porque ele vai precisar receber um pino, por exemplo, né? Então, esse tipo de caso é um caso que a gente consegue, de repente, fazer uma sessão única. Né? Porque eu não tenho... A microbiota tá normal, eu não tenho uma lesão periapical, enfim, tá? E o dente não tem mais não tem infecção secundária, enfim, tá tudo lindo, maravilhoso. Então, eu consigo fazer uma sessão única, dependendo do caso, se for molar, ok, né? Como a gente já conversou. E a maioria das pessoas, quando elas chegam com o dente quebrado e tal, ou fraturado, a gente consegue fazer ele para esse tipo de situação. Ponto A. Eu tô com um canal de um lateral que ele tá com lesão, né? Aí já seria um dentinho que a gente teria que tomar um pouquinho mais de cuidado. Há quanto tempo tem essa lesão aí? Né? É uma lesão persistente? É uma lesão que acabou de aparecer? Geralmente a lesão, quando ela começa a aparecer, na verdade, ela já tá ali, né, com um tempinho. Então, logo, a gente já teria que tratar ali, fazer 2 ou 3 sessões, porque a gente tem que fazer o acesso, faz o preparo químico-mecânico, entra com a medicação intracanal, entra com a medicação sistêmica, para ali tentar reverter o caso, a pessoa não ter uma dor futura, enfim. É porque tem pessoas que não entendem, pensam assim, que só quer fazer uma sessão e não quer voltar nunca mais. O teu vizinho fez uma sessão única, por que eu não posso fazer também? 3. Por que o meu tem que ser 3, É mesmo. né? Mas assim, no geral da coisa, assim, eu preconizo entre 2 a 3 sessões, né? Vamos mostrar assim, nos dentes, sem tanta intercorrência anatômica, né? Como atresia, essas coisas. A gente consegue, às vezes, terminar o molar, por exemplo, em 2 a 3 sessões, que é o mais comum, né? Da gente pegar. Tirando essas exceções de dente com lesão, paciente com dor recorrente, tudo mais que a gente tem que ali, às vezes, faça 3 a 4, 5, depende muito. Quais são os sintomas assim, mais caracterizados para mim procurar um cirurgião dentista? Tipo, é a dor? Geralmente, nosso carro-chefe é a dor. Né? Como a endo é aquela nossa especialidade que cuida da parte mais interna do dente, então, geralmente o tecido cariado ele já foi, desceu e chegou na endo, né? Chegou na polpa. Então, logo, a dor intensa, a dor severa, é muito característico do dente que necessita tratamento de canal. Escurecimento da coroa também, mas, por exemplo,
o que eu vejo muito, assim, no meu meio clínico, o paciente vai usar aparelho, por exemplo, né? A gente pede aquela documentação ortodôntica, que vem aqui um monte de coisa, né? Vem a radiografia panorâmica, certo? Aí na radiografia panorâmica, tu percebe que lá naquele 22 dele, tem uma manchinha ali suspeita. E no laudo veio que ali era uma lesão periapical, né? E você vai olhar o dente está rígido. Escurecimento pouquíssimo, assim, bem sucinto, digamos assim. E aí você descobre que esse paciente, quando ele era criança, ele bateu a boca dele. Sofreu um trauma. Há muito tempo atrás, menina, a mãe fala, olha, ele caiu mesmo, mas faz tempo, doutor. Pois é, mas esse trauma levou a uma lesão periapical que estava ali instalada, mas assim, não era tão grande, mas também não era tão pequena, mas que precisava fazer canal, né? Então, assim, a dor é o carro-chefe para ele, não tem como. Assim, paciente que está com dor, geralmente é um paciente que ele tem uma sensibilidade. A dor também é muito relativa a gente falar de dor, né? Porque a dor para mim de um jeito, a dor para ti é de outro jeito, para ela é de outro jeito. Então, assim, sentir dor para algumas pessoas é muito relativo, né? A sensibilidade de dor para mim pode ser diferente para ti, então. É mais sensível para dor, né? Então, assim, é muito relativo, mas o carro-chefe mesmo é dor, né? A gente tenta tratar ali a dor do paciente e às vezes também o escurecimento da coroa e tal também ajuda. A fístula. Depende, né? Também, fístula, depende. Porque às vezes sabe o que pode acontecer? Acontece muito, na verdade, né? O paciente sentiu aquela dorzinha ali e não sentiu mais. Aí Nunca mais ele, nossa, não, doutor, vai fazer avaliação contigo lá, Tchê. Aí tu fala assim, você já tem alguma queixa? Não, olha, doutora, eu tive um dente aqui assim assado, que ele doeu aí um tempo, mas também nunca me incomodou, né? Foi ali, passou o tempo e eu deixei quieto. E aí você percebe que aquele dente tem uma fístula, né? Que também é uma modo da gente diagnosticar. Sim. Que ali temos um problema infeccioso, sim, certo? De qual dente? Eu não sei. Vamos descobrir? Bora, a gente vai lá, todo, né, o rastreio da fístula, pra gente descobrir qual dente que nós temos o problema. Então, assim, é um sinal, né, vamos botar assim, que também ajuda a gente a achar um problema, que às vezes passa desapercebido, né, é muito difícil às vezes a gente enxergar uma fístula, por exemplo, no molar inferior, né, a gente olhar assim, passar o olho assim, bem. É mais fácil quando a gente vê nos anteriores, né? Não, e tem paciente que não sente dor. Aí quando vai lá, tipo, no raio-x, aí tá lá a lesão. Aí pensa que o dentista tá inventando pra fazer uma endo. Exatamente. Então a gente tem que também tentar explicar isso pro nosso paciente, mostrar pra ele. Né? É sempre muito importante a gente mostrar radiografias, falar, olha, você tá vendo essa mancha aqui, tá uma lesão, então a gente tem que tratar por conta disso, disso, aquilo outro. Isso aqui pode dar problema, então, mas é mais ou menos por aí. Em que caso se faz necessário um dente já tratado, ele receber novamente esse tratamento endodôntico? Então, a gente já entra no mundo do retratamento endodôntico, né? A gente pode muito bem ter um tratamento, um insucesso, né? Um tratamento, pode ter sido uma técnica falha, né? Pode ter sido um profissional que não alcançou, por exemplo, o preparo químico-mecânico ideal daquele dente, né? Então, a gente às vezes tem que recorrer ao tratamento endodôntico. Sim. A resposta tem, às vezes, em alguns casos, a gente precisa, de fato, retratar o dente, né? Que seria aqueles casos que o paciente ainda persiste com dor, né? O profissional fez ali o tratamento endodôntico, mas o paciente ainda assim sente um incômodo. Lesão recorrente, né? Aquela lesão que não cessou, que tá ali em atividade, né? Às vezes, a gente não consegue alcançar o tratamento endodôntico dos canais laterais, né? Dos condutos laterais. Então, às vezes é um delta apical que está mais trabalhoso, que não foi tão bem obturado e tudo mais. Então, assim, sim, a gente precisa fazer, às vezes, alguns retratamentos. No meu caso, eu geralmente, quando eu trato ainda, que o paciente ainda está ali no sentido, eu entro com medicação primeiro, faço toda uma terapia medicamentosa, espero aquele processo desinflamar, ou então, né, cicatrização. Faça acompanhamento radiográfico também, que é muito importante a gente fazer esse acompanhamento radiográfico para ver se essa lesão ela tá regredindo ou se ela tá progredindo, né? E ali a gente definir se realmente eu vou ter que retratar, ou então
já chegar logo com o paciente, já chega às vezes com uma endo, você olha na radiografia, tá insatisfatória, não chegou até o ápice da raiz e tudo mais, e aí a gente tem que entrar com o tratamento. Entendi. Lá no Instagram do Me Poupa, a gente colocou uma caixinha. Certo. Aí vários alunos fizeram perguntas. A gente sorteou duas muito interessantes, que a Stephanie Clive, ela perguntou: em caso de lesões endoperiodontal em pacientes sintomáticos, qual é o procedimento a se realizar primeiro? Vamos lá. Primeiro que a lesão que a gente chama de lesão endopério, né? É muito comum da gente conhecer essa expressão como lesão endopério. A lesão endopério, graças a Deus, graças a Deus, ela é rara. Ela é muito rara. Isso é bom, né? A gente escutar, né? Tipo, às vezes, isso aqui não é muito difícil de acontecer. Graças a Deus, isso não acontece com muita frequência. Por quê? Porque ou ela é uma lesão periodontal, ou ela é uma lesão endodôntica. Levar uma a outra é muito, muito, muito difícil de acontecer. Tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a lesão endopéria é muito difícil. Entendeu? Ah, professor, mas eu posso ter uma lesão periodontal que vai levar a uma lesão endodôntica? Muito difícil também de acontecer. Muito, muito. Casos raros, raríssimos de acontecer. É mais comum da lesão endodôntica levar a uma lesão periodontal. Né? Por quê? A gente não tem as lesões que dão no periápice ali, as periapicais, na região periodontal, por conta da lesão endodôntica, certo? Então, amém, Senhor. Que é raro. Que é raro, né, de acontecer. Pode acontecer? Pode. O diagnóstico é fácil? Não é fácil. É um diagnóstico mais complexo. É um diagnóstico que envolve ali histórico do paciente. É um paciente que tem problema periodontal, né, que vocês sabem mais do que vocês estão estudando agora, né? Bastante pério. Que a predisposição da doença periodontal, ela pode ser muito maior num paciente do que no outro. Tem pacientes que estão ali maravilhosos, vivem bem, tal, mas tem absorção óssea, tem uma facilidade a acúmulo de tártaro maior, né? Então, eu peguei um paciente aqui que ele é periodontal, né? Que a gente fala que é paciente periodontal que tem um acúmulo de tártaro muito grande, que tem mobilidade dentária, que tem, sei lá, bolsa, né? Tem muita bactéria ali envolvendo. Então ali eu tenho aquele paciente que eu tenho que tomar um cuidado maior. Aí eu peguei um paciente, fiz uma radiografia, eu vi uma linda de uma lesão ali na mesial da raiz dele. Mas ele tem vitalidade pulpar. É uma lesão endodôntica? Não. Tecnicamente não, vamos botar assim. Né? Porque eu tenho vitalidade pulpar, então ele não sente dor, ele tem mobilidade, ele tem bolsa, ele tem tártaro para remover, mas ele não tem. Ele tem vitalidade no dente dele. Então, não está cometendo ainda o canal radicular, certo? Já uma lesão que vai do endo, né, para periodonto, aí já é diferente. Por quê? A gente geralmente tem perda de sensibilidade no dente, o dente que cruzou, né? Ele está fazendo uma lesão ali periodontal, né, um periápice, periapical, porém, ele já perdeu a vitalidade dele. Então, é uma lesão endodôntica. Entenderam a diferença? Sim. Então, logo, unir essas duas é um caso, assim, raríssimo de acontecer. Pode acontecer, mas é muito difícil, entendeu? Então, para o tratamento desse tipo de caso, e esse, gente, é um caso de um dente só, não é generalizado, né? Então, o paciente, às vezes, chega ali com o periodonto dele, as suturas, o osso, então, vários dentes bem... Às vezes acontece muito nos inferiores, né? Não sei se vocês já pegaram pela clínica. Mas assim, incisivos com muita mobilidade, porque perdeu muita estrutura óssea, né? Perdeu muito periodonto, tem mobilidade e tudo mais, mas o paciente tem vitalidade, pronto, acabou-se. Não tem nada a ver com a endo, entendeu? Eu vou tratar vou tratar o periodonto dele, tá? Então, às vezes, a gente nem precisa fazer ainda nesse tipo de caso. Tem paciente, tem profissional que não, olha, você vai ter que fazer e tal, porque já envolveu, a lesão tá pegando em todos os... Não entendi. Então, vai muito do diagnóstico desse dente. Se você diagnosticar ele corretamente, você leva um tratamento ideal. Entre escolher, peguei uma lesão endopério verdadeira, tá? Sim. Qual que eu vou fazer primeiro? Ou vou começar pela endo ou vou começar pela pele?
A gente brincava muito com os professores de endo de pério, porque tinha essa discussão, né? E aí, qual Quem é vai que a gente... começar? A gente Quem vai começa por começar? qual? Pela endo ou pela pério? Passa né? pra mim ou Aí passa pra ti? cada um defende a sua área, né? Exatamente. Mas assim, pelo que eu li, né? Porque é uma coisa tão assim difícil de acontecer que até no mestrado, eu acho que eu tive uma aula que eu lembro assim do professor comentar sobre lesões endopélicas. É primeiro fazer o tratamento endodôntico, tá? Por que fazer primeiro o tratamento endodôntico? Você concorda comigo se eu fizer uma raspagem de campo aberto, né? Aquela raspagem mais interna, né? Vamos botar assim, de raiz mesmo, pra coroa. Eu vou estar tirando o cemento, eu vou estar tirando ali as proteções, né, do dente. E se eu tiver canais radiculares ali, eu posso levar as bactérias que estão dentro do dente, do canal, para fora, né? Então ali a gente tem essa... Claro que vão ter pessoas que vão ver esse podcast e vão falar, não, mas eu trato primeiro, sério. Por conta que o dente tem mobilidade, que não sei o que, não sei o que lá. Mas tá, beleza, tem mobilidade, mas aí. E as bactérias que estão ali dentro do dente? Vivendo em harmonia. Então, eu li um trabalho bem interessante, né, um artigo bem interessante que falava assim, olha, primeiro você trata a endo do dente, você deixa com a medicação hidróxido de cálcio BA, né, dentro do dente. Por quê? Porque ele tem ação antimicrobiana, né? Faz a medicação sistêmica do paciente, tudo mais, deixa ali, né, um período. Tá? E depois desse período, né, que você tratou a endo, aí sim você vai tratar o periodonto, né? Tempo, gente, é relativo, né? Cada profissional, cada pessoa, cada lugar segue uma doutrina, né? Então, mas assim, no geral, e eu concordo com essa posição por conta dessa justificativa que o artigo dava, né? Que se você remover ali os tecidos que protegem, por mais que estejam danificados, né? Esteja perda de osso e tudo mais, mas você ainda tem aqui o cemento em cima da raiz. Então, remover aquilo pode levar, né, o que está dentro para fora. E ali pode piorar o caso. O Ricardo Barbosa, ele também fez uma perguntinha, ele que é nosso seguidor, né? Um abraço, Ricardo. E um abraço também para a Stephanie, né? Também obrigado ela pelas que causou perguntas. essa pergunta, né? Bem interessante, né? Uma pergunta bem específica. Ele quer saber qual a maior dificuldade de retratamento em molar com canais atrésicos. Meu Deus do céu, todas. Não tem parte boa. Não tem parte boa. Acho que a única questão que deixa isso facilitado, vamos botar assim, é que já se criou um início, o caminho, né? Por mais que você, vamos supor que, vamos botar assim, um molar inferior, as raízes mesiais não foram tratadas, vamos supor, né? E a distal foi tratada, né? Ou seja, você tem ali uma lesão nas raízes dos raízes mesiais. E elas são atrésicas, né? Então, cai naquela questão que a gente falou ainda agora. O molar atrésico, por ser atrésico, já dá mais trabalho. Então, a gente tem que começar lá com aquelas linhas bem finas, né? Bem calibrosas, nada calibroso. Limas especiais, né? Que a gente tem as 6, 8, 10. Pra gente começar a criar aquele caminho, fazer literalmente o caminho até chegar no ápice da raiz. Então, a pergunta era, desculpa que eu até me perdi um pouquinho, que seria... Qual a maior dificuldade de retratamento em molar? A maior dificuldade é recriar o caminho, né? Até chegar à patência, porque se eu não chegar na patência, a patência nada mais é do que a gente chegar no forame, conseguir instrumentar ali aquela região, né, até o ápice da raiz, e ali a gente alcançar o sucesso, vamos botar assim, do tratamento endodôntico que não foi alcançado anteriormente, né? Às vezes as pessoas pegam o molar inferior muito atrésico e elas só conseguem até um certo ponto. O resto elas deixam. Mas ali a gente sabe que a contaminação ainda está vivendo, os micro-organismos desenvolvendo muito bem. E aí a gente tem que tentar fazer com que chegue ali, né? O paciente está com dor, às vezes, o paciente tem uma lesão maior e tudo mais, e, enfim, tem comprometimento. Então, periodontal, por exemplo. Então, o desafio maior seria, eu acredito que seria refazer esse caminho. Mas como eu falei pra você, geralmente a gente pega canais que eles já foram iniciados, então ele já tem ali pelo menos um iniciozinho, né? E com o sistema rotatório, hoje em dia a gente consegue desobturar, e já ali na desobturação já ir criando já o caminho de volta para
tentar chegar nessa patência e realizar o retratamento, no caso, né? Mas seria mais ou menos assim. Como sabemos, você é professor da Uhum. Faculdade Gamaliel e tem muitos alunos. Então, eu tenho certeza que muitos alunos não sabem do caminho que vai seguir. Uhum. Qual conselho você daria para um aluno que quer escolher a endodontia? Cara, assim, a endo, ela é uma especialidade bem desafiadora mesmo, né? Então, assim, dentro mesmo da faculdade, o que eu indicaria para quem, eu gosto de fazer canal, eu acho legal e tal, acho bacana, tirar a dor do paciente, é maravilhoso, né? Cara, você vira o melhor dentista do mundo quando você tira a dor da pessoa, né? Você exalta assim e ela vai te exaltar, vai te indicar para tudo quanto é lugar, porque você resolveu o problema dela, né? Então isso é um ponto muito positivo da endo. Então pensar nisso, primeiramente, né? Eu vou resolver a dor do paciente. E a outra é apurar muito o olho clínico de vocês, sabe? Tipo assim, forçar ao máximo É muito aquilo que a tátil, gente... né? É, muito tátil e também muito visual, Uhum. né? A gente busca, né, sempre estar tentando enxergar aquilo que é muito difícil às vezes, É né? porque se a gente deixar de observar uma coisinha, ela já pode atrapalhar todo o nosso tratamento, né? Exatamente. Por exemplo, molar superior com o quarto canal, né, o MP2, por exemplo, é um canal muito difícil da gente chegar, difícil da gente... Então, estudar anatomia interna da câmara pulpar, tem que dominar, não tem como, porque quando você acessa um molar que ele tem um quarto canal, a própria câmara pulpar, o formato da câmara pulpar já vai mudar. Então você tem que saber isso, né? Então, estudar muito a anatomia interna do dente, a anatomia de câmara pulpar, e procurar sempre tentar fazer com que o olho clínico de vocês seja assim o máximo que vocês puderem. Por exemplo, usar espelho plano, né, ajuda bastante para quem tem vontade de fazer ainda. Então, de repente, dentro da faculdade, já ir adquirindo alguns hábitos ou instrumentais que vão te ajudar futuramente, né? E ter paciência, muita paciência. Endo, gente, é paciência completamente. Não tem como a gente fazer uma endo correndo, né? Pular etapas. Isso, não tem como pular etapa, né? Porque a gente tem que seguir ali um caminho, aí cheguei nesse caminho, consegui alcançar esse caminho, aí a gente passa para outro caminho, e assim vai passando as etapas, as fases, até você conseguir finalizar o tratamento, né? De repente, a parte mais trabalhosa é convencer o paciente daqui. Você tem que fazer várias consultas, às vezes, com ele, consultas que não são rápidas, consultas que levam tempo, né? Porque você tem que seguir bacana. E também, tipo, fazer ele voltar, porque às vezes tem paciente que some com a medicação. Não quer mais voltar. Acontece muito, né? Tirou a dor do paciente. Acabou pra ele. Não Acabou. precisa Porque mais os ir. dentes só querem Ótimo. isso, né? Acabou a dor, não volta. Mas aí que não tá. retorna. A gente precisa orientar o nosso Uhum. paciente. Falar assim, olha, se você não voltar, seu rosto vai inchar, você pode perder esse dente. Deus o livre, gente, até chegar um óbito, né? Então, aqueles casos que a gente vê, né, que o paciente faleceu por conta que estava com uma infecção dentária, geralmente é uma infecção endodôntica, né? Que teve abscesso, abscesso extraoral, abscesso intraoral, né? Que ele inchou o rosto, né? Teve febre, teve não sei o quê, entendeu? Então, é aquele paciente que você tem que chegar, olha, é o seguinte, meu querido, a gente tem que fazer seu tratamento de canal e tem que terminar ele. E tem que terminar e restaurar. Sim. Porque a endo não acaba na obturação, a endo acaba na restauração final do dente, né? Seja ela de resina, seja molei, enfim. E a endo, ela salva o dente, né? E as pessoas às vezes não entendem a importância de um dente. Aí pensa que é melhor extrair. Exatamente, a gente tem esse embate, vamos supor, né? Porque, trocando em miúdos e sendo bem realista, tirar o dente é mais barato do que Bem mais. fazer a endo, né? Infelizmente, a gente tem esse impasse, né? E tem muita gente que diz, que chega assim e fala, não quero fazer porque eu já fiz uma endo, não deu certo, já sofri demais, não quero mais passar por isso. A melhor opção mesmo pra mim é a extração. Exatamente. E a gente E tem que às fazer- vezes é difícil convencer um Isso. paciente, né? às vezes, a gente tem que fazer ele entender que perder um dente é muito complicado, né?
Eu tenho paciente no consultório que ele tem 16 anos, ele tá com o molar cariado pra caramba, né? E ele quer porque quer tirar o dente. Um molar superior e tal, lindo, maravilhoso, passivo de tratamento endodôntico, né? Eu falei, não, beleza, mas assim, vou ter que conversar com seus pais, eles vão ter que assinar um documento aqui pra mim e tudo mais, pra dizer que eu já expliquei pra você que o tratamento, existe muito isso, né, gente? Então a gente tem que deixar isso muito claro. O paciente que existe o tratamento, mas que ele não quer, que ele quer tirar, né? E aí cai nessa situação, a gente tem que tentar ali convencer, às vezes, o paciente que não precisa tirar o dente, né? Que a gente vai salvar o dente dele, né? Que ele precisa do dente para mastigar. É importante, né? De preferência, ele precisa ter ali a arcada dentária completa, ou então já perdi um dente, vou perder mais um, né? Às vezes, poxa. As pessoas pensam que é só ganhar dinheiro. Ah, ele quer fazer uma E porque ele vai ganhar dinheiro. Exato, E não é não isso, é é isso. muito além. É bem mais além do que simplesmente a gente ir lá e tirar um dente, né? Então, a gente tem que ter um jogo de cintura bem bacana, porque a gente tem que convencer o paciente, tem que falar para ele, olha, não, você vai precisar fazer. Graças a Deus, hoje em dia isso já é mais, eles já aceitam mais, com maior facilidade. Antigamente, não. Antigamente o dente estava doendo, manda tirar, né? Era uma realidade muito dos nossos pais, né, dos nossos avós e tudo mais. Então, assim, hoje em dia as pessoas... Era muito precoce também. Exatamente, perdia dente, primeiro molar inferior criança, né? Então, assim, isso acarreta num problema bucal, porque, assim, você vai ter um segundo molar que vai nascer, ele vai verticalizar, ele vai, enfim, ele vai destruir, enfim. Vai acontecer vários problemas de maloclusão, né? Que já entra num outro mundo aí da odontologia, né? Sim. Mas um joguinho de cintura ali, convencer o paciente, explicar. É simples, gente. Você mostra pro paciente, pega uma tela dessa maravilhosa aqui. E mostra pro paciente, fala, olha, tá vendo aqui o seu dente assim, assim, assado, né? Você tem condições nós temos condições para tratar o seu dente sem problema nenhum, né? Não é um dente que a gente precisa tirar, né? Então, mas eu já fiz uma vez e tudo mais, aí você fala, mas eu faço diferente. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Vender, né? Por que você não fez lógico. comigo? Por que você não veio aqui comigo? É mesmo. E ali a gente consegue, né, acabar convencendo o paciente. Sim. E só para encerrar nosso bate-papo, né? Vamos para a última Poxa, já? perguntinha. Foi tão rápido. O que você ainda deseja conquistar profissionalmente? Se é que você já não conquistou. Ai, gente, uma pergunta assim tão... viajante. Exatamente, por exemplo, profissionalmente, acredito assim que a gente sempre tem que estar em constante aprendizado, estudo, né? Acho que parar de estudar é uma cilada, é uma roubada, né? Então, ainda pretendo fazer outros cursos, né? De especialização ou até mesmo atualizações e tudo mais. É sempre muito importante a gente estar frequentando um congresso uma vez ao ano, né? Por exemplo, um congresso geral de odontologia ou um congresso de endodontia também, enfim, da área que você almejar, desejar, porque a gente sempre tem que estar se atualizando, né? Odontologia, você sabe Sempre que em mudança. sempre tem constante mudança, né? A gente, todo dia, eu acho que lança material novo em odonto, né? Então a gente tem que, para esse tipo de local, né, com lições e tudo mais, pra gente saber o que está acontecendo, o que mudou, o que era bom, que ficou ruim, que agora tem um melhor, né? Então, assim, profissionalmente falando, acredito que eu busque ainda muito estudar, bastante ainda, não parar de estudar, porque não tem como, qualquer coisa que tire da tua vida, o estudo não se tira, Sim. na verdade. E pessoalmente falando, viajar o mundo. Já começou. Já Viajei. comecei. E Nosso professor viajante. aproveitar bastante, porque o melhor da vida, gente, que a gente tira é aproveitar. Na verdade, você tem que aproveitar mesmo a vida e viajar muito e curtir muito a vida. Estamos finalizando mais um episódio do Me Poupa. Queremos agradecer a sua presença. Ficamos muito felizes quando aceitou o convite, né? Então, muito obrigada também a quem está nos assistindo até aqui. E é isso. Professor, a gente queria agradecer novamente, em nome da equipe do Me Poupa Podcast, né? Sua participação, que é de grande relevância pra gente, né? Aprendemos muito com você. Eu que agradeço, A gente. gente agradece muito. Muito obrigado também pelo convite do Me
participou do podcast. Eu nunca tinha feito podcast, eu sempre achei muito É interessante. muito legal. É muito legal, muito informativo. Gostou da experiência? Adorei a experiência. Quando quiserem me chamar de novo Pode com deixar. outro assunto, eu voltarei com o maior prazer. E deixar aqui para vocês um parabéns pelo projeto, tá? Pelos patrocinadores também que incentivam esse projeto, que é muito legal, muito bacana, né? Eu acho que eu nunca vi nenhuma faculdade que tenha, né, assim, uma aqui na nossa região pelo menos, que facilite esse acesso para vocês estarem fazendo todo esse trabalho. Então, parabéns, muito obrigado. Obrigada. A gente agradece. A gente tem uma lembrancinha, né, pra ele Olha. pegar. Muito obrigado. Olha que legal. Forma de gente. agradecimento. Legal, adoro. Foi um prazer mesmo, viu? Muito bom, gente. Muito obrigado de verdade, tá? Quando quiserem me chamar de novo, eu Chamarei. estarei por aqui. Pode deixar. E nós gostaríamos também de agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que abraçam o nosso projeto, que é a Saúde, Medicina e Odontologia, Clínica Odontológica Dente Belo, Carvalho Odontologia Especializada, Move Bank, Mona Lisa Pizzaria e a Faculdade Gamaliel. E se você quiser ser um dos nossos apoiadores, vocês podem entrar em contato com a gente lá pelas nossas redes sociais. Curta o nosso vídeo, compartilhe, comentem muito, deem as sugestões de vocês, de quem vocês querem que sejam nossos próximos convidados. E é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Até mais. Até mais. Tchau.